dia, professora Valéria. Bom dia, alunos do primeiro ano D. Neste vídeo eu irei falar um pouco sobre o petróleo e espero que seja proveitoso para os seus conhecimentos. Como principal fonte energética, o petróleo desempenha papel estratégico na economia mundial. A produção de petróleo pode representar até 15% do PIB em alguns países. O petróleo no estado em que é extraído do solo tem pouquíssimas aplicações. É uma complexa mistura de moléculas compostas principalmente de carbono e hidrogênio, os hidrocarbonetos, além de algumas impurezas. Para que haja o aproveitamento energético adequado do petróleo, deve-se submetê-lo a processos de separação, conversão e tratamentos. Por ser uma mistura complexa de compostos orgânicos, torna-se sua caracterização química uma tarefa desafiadora. Por isso, esse trabalho esboça um retrato de onde veio, como descobrimos, os processos para seu refino e onde está sendo empregado todo o petróleo retirado do subsolo. Mostramos também um reflexo deste que foi o maior propulsor do crescimento humano na destruição do planeta. Como já foi dito, na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. O petróleo, após sua queima em diversos produtos, ele volta para a natureza, transformando e matando o que sustenta o homem. Bem-vindos ao mundo do petróleo. Aqui descobriremos um pouco sobre do que nos mantém vivo e sempre crescendo no terra. O petróleo foi formado pela decomposição, ou seja, de hidrocarbonetos, sendo portanto que natural que elementos derivados da matéria orgânica encontrem-se em menor quantidade de petróleo extraído atualmente. A extração do petróleo consiste no processo pelo qual o petróleo utilizável é extraído e removido do subsolo, considerando que o mesmo se encontra em poções profundos em terra e abaixo do fundo do mar. O petróleo é um combustível fóssil originado provavelmente de restos de vida aquática animal acumulados no fundo dos oceanos primitivos e cobertos por sedimentos. O tempo e a pressão dos sedimentos sobre o material depositado no fundo do mar, transformando-o em massas homogêneas viscosas de coloração negra, denominadas jazidas de petróleo. Os egípcios utilizavam o petróleo como um dos elementos para o embaçamento de seus mortos, além de empregarem o betume na união dos gigantescos blocos de rochas das pirâmides. A partir de 1920, os transportes terrestres, marítimos e aéreos passaram a consumir quantidades cada vez maiores do novo combustível. Aí, em 1930 surgiu a indústria petroquímica, tendo como base o petróleo para produzir numerosos equipamentos, objetos, produtos, etc. Nessa época, o subgrupo indesejável passou a ser o querosene, então pouco utilizado. Apenas com o advento dos aviões a jato, em 1939, esse combustível voltou a ser amplamente consumido. Dessa forma, a indústria de refino teve um recurso fenomenal garantindo o abastecimento de milhares de veículos e o funcionamento dos parques industriais. A gasolina passou a ser derivada do petróleo, enquanto ocorria uma ampliação do sistema de estradas, exigindo mais asfalto. Em 1938, 30% da energia consumida no mundo provinha do petróleo. Mas as duas crises sucessivas do petróleo, em 1973 e 1978, levaram à reconsideração da política internacional em relação a esse produto. E os países dependentes do petróleo intensificaram a busca de suas fontes de energia alternativas. Micro-organismos marinhos, chamados plânctons, na ausência de oxigênio, se transformaram ao longo de milhões de anos nos constituintes do petróleo, hidrocarbonetos, animais, de álcoois e etc. Comercialmente existem dois tipos de petróleo: o leve, com maior proporção de gasolina, e o pesado, com maior proporção de querosene e óleos de combustíveis. O petróleo é encontrado na natureza não como uma espécie de rio subterrâneo ou camada líquida em rochas sólidas. Ele ocorre sempre impregnando rochas sedimentares, como arenites. Como essas rochas são impermeáveis, o óleo migra
através dela pelo interior da costa terrestre. Se for detido por rochas impermeáveis, acumulam-se formando então as jazidas conhecidas. As mais conhecidas e importantes estão no Oriente Médio, na República do Cáucaso, Estados Unidos, América Central e na região setentrional da América do Sul. Extração. O sistema de extração do petróleo varia de acordo com o gás acumulado nas jazidas. Se a quantidade de gás for grande o suficiente, sua pressão pode expulsar por si mesmo o óleo, bastando uma tubulação que comunique o poço com o exterior. Se a pressão for fraca ou nula, será preciso a ajuda de bombas de extração. Mesmo assim, há uma perda de quase 50% do petróleo que fica retido no fundo das jazidas, não sendo possível sua total extração. O petróleo bruto é uma complexa mistura de hidrocarbonetos que apresenta contaminações variadas de enxofre, nitrogênio, oxigênio e metais. A composição exata dessa mistura varia significativamente em uma função dos seus reservatórios de origem. No seu estado bruto, o petróleo tem pouquíssimas aplicações, servindo quase que somente como óleo combustível. Para que o potencial energético do petróleo seja aproveitado ao máximo, ele deve ser submetido a uma série de processos a fim de se desdobrar nos seus diversos derivados. Os maiores produtores de petróleo são Rússia, Estados Unidos, Arábia Saudita, Irã, Iraque, Kuwait, Emirados Árabes Unidos, Venezuela e México e Inglaterra. Porém, as maiores reservas de petróleo, mais de 50%, estão nos países banhados pelo Golfo Pérsico. O petróleo é uma mistura de compostos orgânicos na qual predominam os alcanos. É a mais importante fonte de energia através da que muitos alcanos constituem na matéria-prima da indústria petroquímica responsável pela manufatura de milhares de produtos de consumo diário, tais como plásticos, adubos, corantes, detergentes, álcools comuns, acetona, gás, oxigênio, gás hidrogênio, e etc. Irei citar 10 produtos derivados do petróleo. 10º, cosméticos, como os cremes, óleos, perfumes, shampoos, eles são produzidos a partir de derivados do petróleo. 9. Borracha sintética, utilizadas em tênis, pneus, para isolamento de fios e cabos. Um pneu demanda cerca de 8 galões de petróleo. 8º, lubrificante. Em carros, o óleo lubrificante reduz o atrito em peças do motor, evitando que se desgaste muito depressa. Vera de passa fina também contém lubrificante, um produto que, dependendo do caso, leva 90% de petróleo em sua composição. 7. Remédios. Parece estranho usar em medicamentos uma substância altamente poluente, mas não há como negar muitos remédios, em especial anestéticos e curiosamente até mesmo os homeopáticos, contêm benzeno, um derivado do petróleo. 6. Produtos de limpeza. Quase todos são compostos por uma série de ingredientes artificiais que podem matar uma pessoa ou deixar sua louça brilhando. Asfalto. O petróleo ajuda no asfalto a unir os concretos e diversos minerais contidos nele. 4. Tecidos sintéticos também são produzidos a partir dos derivados do petróleo. 3. Comida. Se você achou estranho derivados do petróleo estarem presentes em remédios, provavelmente vai ficar chocado ao saber que eles também estão usados como conservantes, pesticidas, etc. em comida. Plástico é o derivado mais conhecido derivado do petróleo e também é usado petróleo na fundação. Combustível, por fim, combustível é o mais previsível do petróleo na produção de gasolina, diesel e combustíveis de avião, responsável por cerca de 72% do consumo de petróleo no mundo. Obrigado pela atenção, mesmo que tenha algumas falhas aí. É isso aí. Obrigado, pessoal, pela atenção e aplausos quem quiser dar.